depois. Tudo o que fizemos foi reunir os elementos. Este era o protótipo. O problema era como transmitir o movimento contínuo da manivela ao movimento que deslocaria o filme quadro a quadro. O movimento para cima e para baixo era controlado por essa peça triangular instalada no eixo central. Ela movimentava o braço, cobrindo e descobrindo a película. Enquanto isso, o movimento era dado por esse segmento que empurrava um pino em direção às perfurações na parte superior da fita, liberando-o na parte inferior. Quando uma convenção de fotógrafos franceses partiu para um passeio, Louis levou sua nova câmera. Ele foi fotografado enquanto filmava o convidado de honra, o astrônomo e professor Janssen. No dia seguinte, Lumière mostrou a seus colegas 10 filmes, incluindo a cena da chegada do grupo. Foi uma publicidade brilhante. O problema das fotografias animadas, anunciou o professor Janssen, estava quase resolvido, a não ser por uma certa trepidação do filme. Agora os Lumière teriam de trabalhar numa série de filmes para exibição pública. O local mais conveniente era a casa de verão de La Ciotat. Os dois filhos financiaram ao pai a construção da casa e uma vinha a 300 quilômetros de Lyon. Distância suficiente para o pai não interferir na fábrica. Aqui, Louis fez o que talvez seja o primeiro filme caseiro. Cada cena durava 1 minuto, que era a capacidade máxima de sua câmera. As estrelas eram membros da família. A casa do pai Antoine estava sempre aberta e ele gostava de repartir sua alegria com amigos, como Monsieur Trouet, um velho músico. Ele é quem está com as cartas. Enquanto isso, o protótipo da câmera de Lumière, o cinematógrafo, estava sendo construído por um engenheiro em Paris, Jules Carpentier. Os Lumière fizeram muitas modificações de última hora, mas estavam ansiosos pela remessa das primeiras 25 câmeras. Não se preocupem, Carpentier assegurou-lhes, a máquina é uma maravilha. O cinematógrafo era realmente compacto, versátil e simples de manusear. Um compartimento de madeira alimentava a máquina com filme e a manivela era girada na parte posterior. A distância focal da lente era de 1 polegada, para dar a mesma perspectiva do olho humano. O filme de Lumière, com suas perfurações, poderia ser colocado em poucos segundos. E isso não era tudo. O cinematógrafo podia também fazer novas cópias de filme, com o filme virgem sendo impressionado pelo negativo. Com um arco voltaico e mudança de lentes, o cinematógrafo podia também tornar-se um projetor. Com tudo reunido em uma única caixa, os Lumière estavam prontos para o público. Trabalhadores saindo da fábrica foi exibido no Grand Café em Paris. A estreia, em 28 de dezembro de 1895, foi a primeira vez em que o público pagou para ver um espetáculo cinematográfico. Mas Louis e Auguste não compareceram. Tinham coisas mais importantes a fazer. Enviariam seus cinematógrafos ao mundo inteiro antes de qualquer tipo de oposição alfandegária. O principal concorrente, Edison, tinha uma câmera grande e pesada, difícil de ser transportada. O cinematógrafo pesava apenas 4,5 kg. Um único operador poderia filmar, processar e projetar o filme. Os Lumière estavam prontos para a ação.
Os Lumière já contavam com uma rede internacional de agentes que vendiam seus produtos fotográficos. Os agentes, agora, tinham de encontrar locais para exibição e fazer contato com empresários. O homem enviado para impressionar os ingleses foi Monsieur Trouet, o velho músico. No começo de março de 1896, o espetáculo realizado por Trouet em Londres foi um sucesso. O próximo foi o engenheiro Moisson, visto aqui no casamento de sua filha. Em maio de 1896, ele foi enviado ao Oriente para fazer o primeiro filme de uma comemoração real, o coroamento do Tsar Nicolau II no Kremlin. O Tsar imediatamente percebeu o potencial do filme para fins históricos e de propaganda e designou 2 funcionários para registrar grandes eventos da Rússia Imperial. A princípio, os Lumière recusaram-se a vender seus equipamentos, preferindo cuidar eles mesmos de tudo. Um empresário local poderia obter a concessão, mas teria de usar os operadores de Lumière. O homem no final da fila é Alexander Promio, que treinou o primeiro grupo de operadores a ser enviado ao exterior. Este filme foi feito numa viagem de treinamento ao Egito, organizada por Promio. Além dos operadores, cada posto contava com 2 cinematógrafos e poderia exibir filmes enviados de Lyon, além de qualquer produção local. Os concessionários locais pagavam as despesas dos operadores franceses, além da participação na bilheteria. Os Lumière ficavam com 50% do total, além de 1% pelos operadores. O homem que cuidava dos operadores era Promio. Em maio de 1896, a primeira equipe treinada por Promio partiu. A maioria eram rapazes de 17 ou 18 anos que trabalhavam na fábrica de Lyon, ou rapazes recomendados à firma. Um recruta típico era Félix Mergisch. Quando foi contratado em janeiro, não sabia nada sobre fotografia ou eletricidade. Mas em junho, partiu para Nova York. Mergisch, na verdade, fez sua primeira apresentação algumas semanas depois de Edison, mas recebeu uma ovação suficiente para alarmar a oposição americana. Os filmes de Lumière tinham uma qualidade muito superior. Naquele mesmo ano, os homens de Promio deram a volta ao mundo. Onde quer que fossem, eram os mesmos motivos que atraíam os operadores. Outro trem, outra estação. Desta vez em Melbourne. Em Lyon, os Lumière gostavam dos filmes. Mas os primeiros críticos de cinema começavam a reclamar do conteúdo. Quando os Lumière mostraram as corridas de Melbourne, a reação foi de que, se você já viu uma pista de corridas, já viu todas. Cenas exóticas eram as mais vendáveis. Os homens de Promio estavam filmando em todas as principais cidades da Europa para montar o catálogo da companhia.
Quando filmou Veneza, Prome observou. Uma câmera estática tentava reproduzir objetos em movimento. Então pensei que uma câmera em movimento poderia registrar objetos estáticos. A câmera ganhava vida. Quase 2.000 títulos se amontoavam no catálogo de Lumière, quase todos filmados durante aqueles 18 meses agitados. Mas em 1897, os concorrentes americanos começaram a usar medidas políticas. William McKinley disputava a presidência e seu irmão tinha grande participação numa companhia cinematográfica. A América para os americanos era o slogan de McKinley. Os operadores de Lumière logo veriam ameaçado o livre comércio de imagens. Mesguich, ao filmar crianças brincando no Central Park, foi abordado pela polícia, que lhe disse que precisava de permissão. Era a primeira vez que isso acontecia. McKinley ativou a alfândega. Uma irregularidade foi encontrada nos documentos de importação dos franceses. As autoridades passaram a confiscar todos os cinematógrafos que encontravam. A maioria dos operadores fugiu para a França, mas Mesguich dirigiu-se para a fronteira, ainda com seu equipamento, ainda filmando. Ele filmou as cataratas de Niágara do lado canadense e fez elucubrações sobre sua nova atividade. Por todo lado, paredes de água. O olho procura um ponto fixo para olhar em vão. A massa branca o carrega com o avanço das águas furiosas. À beira das cataratas, Mesguich sentiu vertigem. As lentes, concluiu, têm mais recursos e são menos nervosas que os olhos. A Rússia era mais hospitaleira para os operadores franceses. Este desfile militar celebrava a visita do presidente francês ao czar russo. Os operadores já estavam na Rússia há mais de um ano, viajando e apresentando um programa de quase 100 itens. Mas a empolgação diminuía. Marius Chapuis, que tinha apenas 17 anos, trabalhava nos postos de Kiev e Odessa e escrevia quase toda semana reclamando do tédio e da qualidade do vinho. Seu pai respondeu-lhe dizendo que o bom senhor Lumière lhe dera uma oportunidade na vida e perguntando se não ouvira falar das enchentes em Lyon. A colheita da uva fora tão ruim que provavelmente teriam de beber água, e água era o que não faltava. Eu sei, respondeu o jovem Chapuis, mas toda noite tenho de mostrar os mesmos filmes antigos e estou entediado. Nessa época, os Lumière mudaram de estratégia. Agora vendiam as câmeras para os concessionários estrangeiros e os seus operadores tornaram-se dispensáveis. Os que queriam continuar filmando no exterior não tinham mais apoio de Lyon. Louis e Auguste estavam interessados basicamente na ciência e não em fazer do filme uma indústria do lazer. Louis, o cientista, passou a desenvolver um processo de cor chamado autocromo. Isso e muito de suas outras pesquisas demonstram sua fascinação em aperfeiçoar a realidade das imagens.
Em 1900, Louis apresentou uma tela de 15 metros de altura por 18 de comprimento, na qual projetou um filme de 70 milímetros. Em 1901, numa sala construída para esse fim, ele apresentou um fotograma em que os projetores cercavam o público com imagens. 40 anos depois do cinematógrafo, Louis fascinou a academia com uma demonstração de filmes em terceira dimensão, assistidos com óculos especiais. Mas nada se comparava ao impacto daquelas primeiras imagens em movimento no final do século XIX. Quando o escritor russo Máximo Gorky viu os filmes de Lumière, escreveu: "Pode-se prever um vasto emprego para esta invenção devido à sua tremenda novidade. Mas qual a grandeza dos seus resultados comparada com o gasto de energia que requer? Estamos todos reagindo menos às sensações naturais de nossa vida cotidiana e mais sedentos de novas sensações. O cinematógrafo proporciona tudo isso, cultivando os sentidos por um lado e emboltando-os por outro. A ânsia por tais sensações estranhas e fantásticas vai se tornar ainda maior, e nós nos tornaremos cada vez menos aptos e desejosos de compreender as impressões de nossa vida cotidiana." A afeição dos Lumière aos detalhes da vida cotidiana, perceptível nos autocromos de Louis, nos dá uma impressão daquele período e das pessoas. Os Lumière podem ter sido pioneiros de um meio revolucionário, mas os valores representados em seus trabalhos são tradicionais: o campo, os deveres, a família. Um dia que não aprendo nada é um dia perdido, disse Auguste Lumière. Os Lumière difundiram o cinematógrafo por todo o mundo. Em todos os lugares, outros o copiavam e passavam a explorá-lo. Hoje, grandes indústrias trabalham para encher nossas vidas com imagens fabricadas. Mas aqueles primeiros filmes feitos por um homem que girava a manivela de um pequeno caixote ainda nos impressionam por sua beleza e nos oferecem um registro de uma outra época. Outro pioneiro do cinema declarou sobre Louis Lumière: "O pai do cinema fez jus ao título.
Ele nos deu um esplêndido impulso na vida, uma excelente educação, e então se retirou e deixou que continuássemos isso. Em setembro, você vai conhecer Gloob Gloob, 2 peixinhos que vão apresentar desenhos animados de tirar o fôlego. Produções inéditas no Brasil, feitas a partir das mais diferentes e criativas técnicas. Animações consagradas no exterior e filmes do animador Gal Hamburger, preparados especialmente para o programa. A partir do dia 9 de setembro, uma sessão de desenhos diferente na cultura. Em pleno deserto do Saara, a luta pela vida dos sobreviventes de um acidente aéreo. Shouldn't some kind of rescue plane or something have seen us by now? Hey, put that damn thing off! What the world? Tie it off! Go away! O Voo do Fênix. Sessão de cinema. Neste sábado, 9h30 da noite. Georges Méliès foi o primeiro mago do cinema. Ele nasceu em uma família rica de Paris em 1861, mas vendeu sua parte dos negócios da família para financiar sua carreira como mágico. Mas foi a magia dos filmes que tornou Méliès famoso. Enquanto os outros pioneiros do cinema contentavam-se em registrar o mundo que o cercava, Méliès procurou inventar seu próprio mundo de contos de fada e de fantasia. Uma Viagem à Lua é o filme mais famoso de Méliès. Georges Méliès deu início ao cinema feito com cenas artificiais. Méliès concebeu a ideia de representar cenas cômicas, mágicas e místicas, e suas criações têm sido imitadas sem sucesso. Uma Viagem à Lua é uma criação do próprio Méliès, que pintou ele mesmo o cenário, planejou todos os acessórios e atuou no palco. O astronauta de chapéu e com guarda-chuva é o próprio Méliès.
Méliès começou no show business em 1888. Ele tinha 27 anos quando assumiu a direção do teatro Robert Houdini, especializado em espetáculos de magia. Num longa-metragem de 1953 sobre a vida de Méliès, seu filho André foi contratado para fazer o papel do pai. No final do século passado, antes do aparecimento do cinema, os shows de magia eram muito populares e eram bastante sofisticados tecnicamente. Foi no palco que Méliès descobriu como agradar e intrigar o público. Homens de espetáculo como Méliès já tinham explorado o filão das lanternas mágicas e das ilusões de ótica. Por isso não surpreende que Méliès estivesse entre os primeiros a assistir a uma demonstração pública de uma nova descoberta visual. Em 1895, os irmãos Lumière tinham desenvolvido o cinematógrafo. Esta foi a reação de Méliès. Estávamos diante de uma pequena tela, bastante parecida com aquelas usadas nas projeções da lanterna mágica. Depois de alguns momentos, apareceu uma fotografia da Place Bellecour. Um pouco surpreso, disse para a pessoa ao meu lado: eles nos incomodaram apenas para ver um espetáculo de fotografias. Eu mal acabara a frase quando um cavalo puxando um carrinho começou a vir em nossa direção. Depois transeuntes, enfim, toda a agitação de uma rua. Ficamos boquiabertos, emudecidos. Mas não por muito tempo. Na primavera de 1896, o próprio Méliès estava produzindo filmes. Esta cena é típica dos filmes de observação realizados por Méliès e outros naqueles primeiros anos. Méliès fez cerca de 70 filmes de 1 minuto como esse. Mas antes de todos os outros pioneiros, ele percebeu que o filme tende a excitar a imaginação. Esta é Jehanne Dalsy, que trabalhou no teatro de Méliès. Ela era sua amante e, mais tarde, sua segunda esposa. Jehanne estrelou um dos primeiros filmes levemente melancólicos. O público certamente gostou desses filmes, porque por volta de 1897, os espetáculos de magia no teatro de Méliès foram relegados às matinês. Mas a influência do teatro perpassa todos os filmes de Méliès. A câmera é fixa, observando a ação como um espectador na primeira fila. Um dos truques do espetáculo de magia é a mulher invisível. É um truque que pode ser feito de várias maneiras, e Méliès conhecia a maioria delas. Nesta chamada feira de vaidades, a mulher desaparece através de um espelho. Em uma outra, a mulher senta-se numa cadeira e é coberta por um lençol. O lençol é sustentado por uma armação de arame e a mulher escapa por um alçapão secreto. Georges Méliès logo percebeu que poderia usar técnicas de filme em vez de dispositivos mecânicos para fazer suas mágicas. A Mulher Invisível, de 1896, é um dos seus primeiros filmes que ainda existem. Observando o filme quadro a quadro, podemos ver como o truque foi feito. Esta técnica, que se tornou componente vital do seu estilo, deu a Méliès a liberdade de cortar,
transformar e enganar o olho. O efeito era tão eficiente que logo passou a compor o repertório de todo produtor de filmes. Quando a mulher é coberta, Méliès congela a imagem. O câmera para de filmar e a mulher é descoberta. Mas você pode ver a ponta do vestido que Méliès acidentalmente deixou aparecer. No quadro seguinte, a câmera volta à ação e a mulher desapareceu. O truque é simples, mas libertava o cinema das amarras do tempo real. Enquanto os irmãos Lumière registravam a realidade, Méliès a transformava. Fantasmas e esqueletos tradicionalmente provocavam arrepios e sustos nos espetáculos de magia. Mestres do teatro como Méliès usavam a novidade da eletricidade para aprimorar os efeitos ópticos. O público também se fascinava com cabeças decapitadas, especialmente na França, onde ainda usavam a guilhotina. Este truque utilizava carpintaria e cabeças de bonecos com uma habilidade horripilante. Méliès adaptou a técnica para um crime desesperado. Para Méliès, o tratamento raramente é realista. Talvez ele considerasse a guilhotina muito grotesca. A moda das decapitações em filmes deve ter incomodado alguém. Em 1911, o governo francês proibiu cenas desse tipo. Mas Méliès também usava truques fotográficos das mais interessantes maneiras. Essa cabeça flutuante é, na verdade, o do próprio Méliès. Méliès está vestido de preto, representando contra um fundo preto. Apenas seu rosto iluminado é registrado pelo filme. O filme, então, é rebobinado e utilizado novamente para filmar o resto da ação. Perfeitamente sincronizadas, as duas cenas se fundirão na imagem final. A dupla exposição permitia até que Méliès contracenasse consigo mesmo, como neste trecho de O Homem de Cabeça de Borracha. Em O Melômano, um filme ainda mais complexo, realizado um ano mais tarde, Méliès realmente perdia a cabeça.
Como homem de teatro, Méliès sabia como melhorar a realidade. Em setembro de 1896, ele começou a planejar e construir um estúdio numa propriedade que tinha nos arredores de Paris, a sede para sua companhia, a Star Film. Os primeiros filmes de Méliès, como A Mulher Invisível, tinham sido realizados ao ar livre com cenários montados. O estúdio Star Film não foi o primeiro, mas foi o mais ambicioso de sua época. A única imagem registrada mostra o estúdio como cenário para uma sequência de um filme, A Conquista do Polo. A respeito do estúdio, Méliès disse: "É a reunião do estúdio fotográfico e do teatro. Isso lhe deu o controle necessário para exaltar a realidade e aperfeiçoar a ilusão." A primeira fase custou 17.000 libras, uma fortuna na época. O estúdio, com paredes de vidro, mais tarde foi ocupado por oficinas e laboratórios cinematográficos. Méliès descobria que no cinema, ainda mais do que no teatro, a arte popular tinha de ser patrocinada por grandes organizações. Os atores contratados por Méliès vinham do Folies Bergère e de outros teatros de variedades. Méliès era tão agradável quanto seus filmes. O Star Studio era como uma família. Seus artistas trabalhavam muito, mas eram bem pagos. Como no teatro, ele se envolvia em todos os aspectos da produção, especialmente nos cenários pintados a partir dos seus próprios desenhos. As filmagens eram feitas à luz do dia até 1905, quando lâmpadas de mercúrio foram instaladas na casa de vidro. As habilidades de Méliès podem ser vistas nesse projeto para um autômato gigantesco. O cinema, ele diz, é interessante porque, antes de tudo, é uma habilidade manual. Esse autômato, talvez o maior construído por Méliès, apareceu em um de seus últimos filmes, A Conquista do Polo, realizado em 1912. Naqueles anos havia poucas salas de exibição. Na França, as cópias dos filmes de Méliès eram vendidas para empresários ambulantes. As multidões das feiras estavam famintas por novidades. Então Méliès realizou filmes sobre fatos contemporâneos. Supostamente, esses mergulhadores estão resgatando corpos do navio americano Maine, que afundou durante a Guerra Hispano-Americana em 1898. O cenário é pintado, mas os peixes são verdadeiros. Méliès filmou através de um tanque de peixes. Hoje isso seria chamado de documentário dramatizado. Mas na época, o público não parecia muito preocupado com o que era verdade e o que era ficção. A imaginação de Méliès era aprovada pela bilheteria. Por um curto período de tempo, na virada do século, depois que os irmãos Lumière se retiraram da produção de filmes, pode-se dizer que Méliès era a indústria cinematográfica francesa. Mas embora Star Filmes tenha prosperado, em termos econômicos não passava de uma empresa familiar. Méliès não estava predestinado a ser um industrial. Seu capital era sua imaginação. A coroação de Eduardo VII em 1902 incentivou Méliès e um produtor londrino, Charles Urban, a misturar cenas reais e fictícias. Era muito escuro dentro da abadia de Westminster para filmar, então Urban se informou com antecedência sobre a cerimônia. A ideia era filmar o cortejo enquanto ele acontecia, então juntá-lo a uma versão da coroação que Méliès encenou nos estúdios de Paris. O esquema funcionou bem. No Teatro de Alhambra de Londres, na mesma noite da coroação, o filme foi exibido ao público, que aplaudiu com entusiasmo. Mais tarde, o próprio rei Eduardo pediu para ver a reconstrução e ficou satisfeito. Provavelmente não sabia que seu papel foi executado por um serviçal parecido com ele. A variedade de assuntos nos filmes de Méliès sugere uma inteligência abrangente. A ciência o empolgava e os cientistas o divertiam. Em 1907, 2 cientistas franceses conseguiram transmitir uma imagem através de fios elétricos. Na realidade, era um dos primeiros experimentos para a televisão. Méliès imediatamente satirizou a nova invenção.
Por volta de 1909, a indústria cinematográfica francesa não era mais a líder mundial. Os Estados Unidos, com 10 mil salas de exibição, tornaram-se o maior mercado de filmes. Para manter sua participação no mercado americano, Méliès teve de juntar-se a um cartel de produtores que queria manter os produtores independentes afastados dos lucros crescentes da indústria. Uma subsidiária da Star Films foi instalada nos Estados Unidos para distribuir os filmes de Méliès. Em 1910, começou a produzir filmes para ajudar Méliès a atingir a cota exigida pelo cartel como condição para participar da associação. A Star Films tentou fazer um produto diferente nos Estados Unidos. Por alguns anos, os lucros obtidos com os western, como Cowboy, foram usados para financiar os filmes franceses cada vez mais antiquados. Nos Estados Unidos e na Itália, os filmes eram produzidos em uma escala muito além da capacidade da casa de vidro de Méliès. E o estilo dos filmes se tornava mais sofisticado, tanto nas filmagens quanto na edição. Nos novos filmes, as imagens contavam a história, enquanto Méliès ainda precisava de um narrador ao lado da tela para explicar a ação. A linguagem do filme, que Méliès ajudara a inventar, agora estava desenvolvendo sua própria gramática. O público espectador não era mais receptivo à inocência, à magia e aos contos de fadas de Méliès, como esse clássico cheio de cores. A bruxa malvada rapta a princesa Zurine, aprisionando-a no castelo do demônio. Seu noivo, o príncipe Bel-Azor, o rei, a rainha e os cortesãos parecem indefesos e confusos. A bordo do galeão real, o príncipe Bel e seus companheiros partem à procura da princesa. Mas a bruxa malvada manda uma tempestade que leva o navio em direção às pedras. Mas as ninfas das águas informam o acidente ao rei Netuno, que ordena que os marinheiros sejam resgatados. Agradecido, o príncipe implora ao rei Netuno. Este pede à grande baleia para restituir o príncipe e seus companheiros à terra firme. And his companions to terra firma. Finalmente, o príncipe Azor chega ao castelo do demônio. Mas a bruxa malvada está pronta e pede aos demônios do fogo que destruam o castelo. A princesa Zurine foi salva por um triz. Para Georges Méliès, o final não seria feliz. Ele foi forçado a hipotecar seu estúdio ao executivo que controlava a crescente e poderosa companhia Pathé.
Seu último filme foi feito em 1912, o último de cerca de 500, dos quais um quarto resistiu até hoje. Por algum tempo, Méliès retornou à sua antiga atividade como mágico, mas não prosperou. Em 1923, a Pathé finalmente executou a hipoteca. Depois disso, Méliès foi reduzido a vender doces numa barraquinha de uma estação ferroviária de Paris. A barraca pertencia a Jehanne Dalcy, sua antiga amante e agora sua esposa. Em 1932, eles se aposentaram num asilo construído pela indústria cinematográfica que eles ajudaram a criar. Jehanne Dalcy, a primeira dama do cinema francês, fez sua última aparição no cinema aos 88 anos, no filme sobre a vida do homem que, com seu toque de magia, transformou a arte cinematográfica. Méliès morreu no dia 21 de janeiro de 1938. Em seu túmulo está escrito: Georges Méliès, criador do espetáculo cinematográfico.